Se você precisa fazer alguma manutenção na sua casa ou até mesmo está com interesse em aprender mais sobre elétrica, eu estarei ensinando agora como usar todos os recursos de um multímetro. Primeiro de tudo, nós vamos entender as escalas do multímetro. Essa que eu estou mostrando é tensão alternada e você pode identificar pelo tio que possui embaixo do V. Sendo assim, se você precisar medir algum disjuntor ou alguma tomada da sua casa, é essa parte do multímetro que você irá usar. Esse lugar que você vê escrito PNP e NPN é referente a medições de transistores e de LEDs, que são usados geralmente para manutenções ou projetos de placas eletrônicas. Por isso que do lado dessa escala possui algumas furações para que você consiga inserir os pinos do componente eletrônico. Depois disso, nós temos a escala para a medição de resistências, como aquela que temos em chuveiros e secadores. Você sempre vai ver a escala de resistência representada por esse símbolo, que se chama ômega, e mais para frente eu estarei mostrando como medir na prática. Por outro lado, essa escala é usada para medir continuidade e diodos. E com ela você vai verificar se algum fio está rompido ou não. Agora, esse símbolo que possui um V, uma linha reta e uma linha tracejada embaixo, se refere à medição de tensão em corrente contínua. E sempre que você precisar medir uma fonte de notebook ou a bateria do seu carro, por exemplo, você usará essa grandeza física. E por fim, nós temos o símbolo desse A com uma linha reta e uma linha tracejada embaixo, que se refere a medições de corrente contínua. Nesse caso, se você quiser saber quantos amperes uma fonte de notebook está fornecendo para seu notebook, por exemplo, você usará essa grandeza física. É extremamente importante se atentar aonde você está colocando a ponta de prova do seu multímetro. A ponta preta dele sempre irá onde está escrita COM, porque ela será comum, independente do que você estiver medindo. Agora, sempre que você quiser medir volts, miliamperes ou resistências, você colocará a ponta vermelha do seu multímetro do lado direito. Por outro lado, se você quiser medir na escala de amperes e não de miliamperes, você irá colocar a ponta do seu multímetro do lado esquerdo, onde está escrito 10A. Agora vamos para a prática. Primeiro vamos começar com a medição de tensão em corrente contínua. E para isso eu peguei a fonte do meu notebook. E iremos observar a etiqueta dela. Veja que existe um lugar que está escrito Input e outro Output. Esse Output é a saída da sua fonte. E vejam que a minha é de 20 volts e 2,25 amperes. Agora eu peguei o meu multímetro e coloquei ele em tensão em corrente contínua, na escala de 20 volts. Mas isso está errado, porque a fonte pode ser que apresente um pouco mais de 20 volts. Então eu colocarei na escala de 200 volts para tentar fazer a medição dessa fonte. Agora, observem como que eu coloquei as pontas de prova do meu multímetro. A ponta preta no comum sempre, e como eu quero medir volts, eu coloquei a ponta vermelha no furo do lado direito do multímetro. Agora, basta eu fazer a medição do conector, e para isso eu coloquei a ponta de prova vermelha dentro do conector e a ponta de prova preta do lado de fora. Vejam que a minha fonte está apresentando 19,9 volts. Agora, se você colocar a ponta de prova preta dentro do conector e a ponta de prova vermelha do lado de fora, não precisa se preocupar que o multímetro não vai explodir. Ele vai te mostrar com um símbolo de menos no seu display, dizendo assim que você inverteu as pontas de prova, ou seja, que na verdade o positivo é dentro do conector e não fora. E assim você consegue inclusive descobrir a polaridade certa de uma fonte. Agora eu farei a medição de tensão em corrente alternada e para isso eu começo sempre na escala de 600 volts, porque eu posso não saber se a tomada realmente é 127 volts ou 220 volts, então eu prefiro sempre colocar na escala maior. Agora é só eu colocar a ponta de prova preta em um dos pinos da tomada e a ponta de prova vermelha no outro pino. E como estamos trabalhando com tensão alternada, se você inverter essa sequência, não vai aparecer o sinal negativo no multímetro, porque isso não é característica de circuitos com tensão alternada. Vejam que a minha tomada possui 127 volts. Agora que eu tenho certeza que ela não passa de 200 volts, eu posso reduzir a escala para ter uma maior precisão na medição. Vejam que quando eu coloco a ponta de prova, aparece uma casa decimal, conseguindo saber de forma mais precisa que a minha tomada está apresentando 117,7 volts. Ou seja, apesar da minha tomada ser 127 volts, ela não está apresentando exatamente isso, ela está apresentando 117,8. Agora eu quero saber quantos amperes esse motor consome quando ele está ligado, e para isso eu utilizarei a grandeza física de corrente contínua.
Para isso, eu estarei utilizando esses dois conectores, que são de uma fonte de bancada que eu possuo no meu laboratório. E aqui a medição vai ser feita de forma diferente e por isso que muita gente acaba se confundindo na hora de medir corrente contínua. Primeiro de tudo, eu conectarei o positivo da minha fonte diretamente no motor. E apenas ela será conectada de forma direta. O negativo eu colocarei na ponta de prova preta do multímetro. E logo eu estarei explicando exatamente o motivo de eu fazer isso, de eu não ter ligado o negativo no motor. Se vocês observarem bem no meu multímetro, a ponta de prova vermelha está no lugar errado, porque eu quero medir amperes. Então eu devo colocar na escala de 10 amperes para conseguir executar a medição. E aqui vai acontecer o seguinte, o negativo da fonte está ligado na ponta de prova preta do multímetro. Isso porque quando você coloca nessa escala existe uma continuidade entre o fio vermelho e o fio preto do multímetro, fazendo com que a ponta de prova vermelha fique energizada com o negativo da fonte. E vejam que quando eu faço isso, a corrente de consumo do motor aparece no display do multímetro. Nesse caso, ele consome aproximadamente 600 mA, ou 0,6 amperes. E tome um cuidado muito grande aqui, porque o multímetro mede sim até 10 amperes no máximo, só que isso com você mantendo a ponta do multímetro apenas durante 10 segundos com um descanso de 15 minutos. Se você não respeitar isso, você pode danificar essa parte da medição do seu multímetro. Agora eu estarei medindo resistores. Esse resistor eu sei que ele possui 10.000 ohms, mas a ponta de prova vermelha do meu multímetro está errada, porque eu estava medindo corrente até agora há pouco. Então vou colocar na escala de volts, miliamperes e ohms, porque eu estou medindo resistência. E agora basta eu colocar a ponta de prova vermelha em uma extremidade da resistência e a ponta de prova preta em outra extremidade da resistência. Vejam que eu deixei na escala de 200K no multímetro. Para conseguir uma maior precisão, eu posso reduzir para a escala de 20K, para saber de forma mais precisa qual realmente é a resistência desse resistor. E nesse caso é de 9,7 mil ohms, ou 9,7K. Agora, para medir um transistor, que é um componente eletrônico usado como chave e como amplificador de sinais, eu devo saber se a dopagem dele é do tipo N ou do tipo P. No caso desse, é do tipo N, então coloco na escala de NPN e direciono os pinos corretamente nos buracos do multímetro. E assim eu descubro o ganho desse transistor, que se refere a quanto esse transistor consegue amplificar um sinal. E nessa mesma escala eu também consigo medir LEDs, desde que eu coloque ele corretamente no positivo e no negativo, conforme está indicado no multímetro. Vejam que o LED se acende. E agora, por último, nós temos a escala de continuidade e escalas de diodo. A de diodo eu não abordarei aqui, abordarei apenas a de continuidade, que serve para você saber se um fio está rompido ou não. Nesse caso, veja que se eu coloco uma ponta de prova na outra, o multímetro emite um bip e também aparece o valor de 0 no seu display. Dessa forma, eu consigo saber se um cabo está rompido ao longo de seu comprimento ou se ele apresenta continuidade. E esses recursos que eu mostrei aqui estão presentes na maioria dos multímetros, inclusive nos mais baratos. Se você gostou, não esqueça de se inscrever no canal.